diz que quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor, colhe gratidão. No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Sind Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, afivele a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal, né? E a gente por aqui, mais um programa, mais um bate-papo, né, Lara? Pra gente poder levar esse conteúdo agro para o Brasil e para o mundo, né? Porque a gente sabe que através das redes sociais a gente vai bem longe. E hoje aqui para relembrar, né, um entrevistado das antigas, vamos dizer assim, né? A gente que já tá aí caminhando aí para mais um aniversário de Chama na Botina também. Então, ele que esteve com a gente lá no comecinho, né, Lara? Foi no segundo. Acho que no segundo ano de programa. Então, assim... Não foi não. Foi na época que a gente não tava nos estúdios. Se você... Não, a gente, eu lembro que a gente gravou com ele, mas a gente ainda tava na rádio, né? Não, eu falo assim, no estúdio da rádio, se você ver o cenário que ele repostou esses dias. Sim. Lembra? Eu acho que foi aquela vez que a gente na Covid gravava em casa. Gravava em casa. Acho que foi uma das primeiras vezes até que a gente já experimentando essa coisa da gravação, né, professor Vinícius? Então, assim, muito bem-vindo, professor Vinícius. É um prazer para nós te receber novamente aqui no Chama na Botina, né, e falar, né, sobre o agro. Então, assim como de praxe, né, aqui os nossos convidados se apresentam. Então, por favor, se apresente. Quem é o professor Vinícius, por favor? Primeiro quero agradecer a Lara, né, a Lara e a Ediane pelo convite novamente. E o programa Chama na Botina, né? Até escrevi aqui, ó, para esquecer, ó. Agro Mulher Mais ainda continua, né? Tô lendo aqui, ó. Sim. Agro Mulher Mais. E me sinto muito honrado de estar com a turma. Eu sou professor doutor, me doutorei pela Federal de Goiás, na cidade de Goiânia. Fiz o meu mestrado em Jataí, na parte de desenvolvimento de cultivares de alface-trefa, e depois eu voltei para Goiânia para iniciar e terminar o meu doutorado, e depois eu voltei, olha só como é a questão da vida, eu voltei para Jataí, moro hoje em Jataí há cerca de 4 anos, Jataí hoje ela é pontuada aí, como o segundo maior produtor de milho do Brasil e o 8º de soja. Então, nós temos aqui um PIB estimado em 9 bilhões e nós fazemos parcerias, viu, Lara e Ediane, aqui com os consultores daqui da região de Jataí, com os agrônomos também, né, e os produtores. E, logicamente, sou professor e amo ensinar, na verdade, não só ensinar, eu sou um cara, assim, apaixonado por aprender, viu, e quero aprender um pouquinho com vocês aí, eu considero vocês como 2 feras, e fiz uns recortes daquela nossa live lá atrás, e tá tendo visualizações bem consideradas. O pessoal tá perguntando, quem que é essa dupla aí, lá de Balsas, né? E querendo, vocês permitindo, eu posso enviar alguns convites aí de alguns penetras, né? Que querem também fazer entrevista. A gente agradece, porque para nós é sempre bom trazer coisas novas, né? Porque o intuito do programa, o intuito do podcast sempre foi mostrar para as pessoas que não saem muito, que não vão em congresso, né? Em workshop e tudo mais, para ouvir também outras pessoas, né? E a gente falar o que é verdade no agro. Então, para a gente é sempre bom, né? Porque o meio acadêmico muitas vezes não é conhecido por nós. Então, é perfeito isso, né? Perfeito mesmo. E aí, professor, da última vez que a gente teve contato, o que tem de novidade? Ainda está
pensando em seguir com o curso de mestrado fora de Jataí? O que está fazendo o professor Vinícius nesse tempo, que eu acho que uns 3 anos? Nesses 3 anos, Ediane e Lara, nós criamos um instituto que chama Marathon Cursos. E é um treinamento voltado aí para as dificuldades que o pessoal do agro tem, por exemplo, aí, espodóptero, fruto de perda, percevejo marrom, qual a qualidade e a inserção, né, adequada do seu solo ou não. E desde aquela live que nós fizemos lá no começo, nós realizamos aqui na cidade de Jataí, Rio Verde, cerca de 15 eventos, viu, Lara? E uma área que eu nunca pensei, sabe, Lara, em atuar, é a parte operacional. Os estudantes procuravam, professor, a gente quer algo no sentido de aprender. A gente sabe que os meninos novos gostam disso, né? Eu acho que é bacana querer ganhar logo dinheiro, querer estar no mercado, mas não deixando de estudar, viu, turma? E eles pediu para nós, sabe, Lara, Ediane, algum treinamento focado em drone. Aí eu fui na Tecnoshow, até convido vocês para participar. A Tecnoshow, deixa eu ver aqui a data, Acho que no dia 6 de abril até o dia 12. 10 de abril. Eu vou ver com um amigo meu. Eu vou ver com um amigo meu que ele é um dos coordenadores da Tecnoshow para enviar o organograma para vocês, né? Seria um privilégio ter vocês aqui na Tecnoshow. Acho que vai ter atração dos primos, né? E na Tecnoshow eu conheci uma turma lá, uma turma que proferia o treinamento de drones. Até brinquei, vamos para Jataí? Vamos levar a turma para aprender? E foi uma novidade, sabe, Lara, Ediane, que nós tivemos uma turma de 15 alunos, vieram alunos aqui de Mineiros, uma cidade próxima daqui, Rio Verde. Então, desde então, a gente já está aí com a 4ª turma de formação de pilotos de drone agrícola. Como a Lara falou que gosta de novidade, né, Lara? Mais uma novidade que nós temos aí a evolução da pilotagem aí e da inserção de piloto. Inclusive, um piloto que vai vir para cá, na semana que vem, temos um treinamento, o José Correia, ele está na região do Maranhão aí, fazendo não só vendas de drone, que ele trabalha na AirVision. Então é isso, viu, Lara? Tivemos aí um crescimento e esse ano eu vou voltar a publicar os artigos aí que eu estou devendo, né? Então, vida de professor é isso, né, Lara e Jenny? Não pode parar. Não pode não. E a vantagem né, a Tecnoshow hoje está se fixando como uma das maiores feiras, né? Ela está despontando aí, entrando entre a 3ª ou a 4ª. Claro que não vai para AgriShow, e a outra é a de Esteio, que agora eu esqueci o nome, né? Então ela está despontando. E a de Não Me Toque, né? O Sul acaba tendo 2 feiras muito boas, né? Bem boas e conceituadas. Mas que bom, né? Que está trazendo novidade para essa meninada. Eles têm que aproveitar esse HD que eles têm, que aprende tudo muito rápido, né? Tudo muito acelerado. E o drone é uma coisa que veio, né? E não tem mais volta, né? Hoje o pessoal está usando drone para quase tudo. Não, absolutamente tudo, né? Vamos dizer. Inclusive para o que não tem. Exatamente, eu ia falar isso. Inclusive, o problema é só ele. Para o que não. Carnaval que o diga. Não, você está falando de carnaval? Eu estou falando de presídio, eu estou falando de. Eu estou só falando no sentido de que o mais recente, né? Ai. Mas aproveitando a deixa da questão do drone. No último bate-papo, né, e claro, dentro da sua especialidade, a gente falou muito sobre a questão de solo, né? Sim. E aí, assim, como que é hoje, então, por exemplo, o uso de drones em relação à questão de solos, né? Qual que é a maior intensificação que você tem visto do uso dos drones na questão da agricultura? Principalmente aqui em Goiás, para deixar bem claro aí, porque a gente tem produtores e produtores. Sim. Porque às vezes, Lara e Jenny, a gente faz umas colocações, aí acham que o drone vai substituir o autopropelido, sabe, o uniporte. Calma, pessoal, calma. Eu acho que a Jenny e a Lara sabem que
sabe, né, que é mais uma ferramenta para aumentar a operacionalidade. Por exemplo, aqui Jataí está chovendo aqui 3, 4 dias sem chover. Então, tem um produtor que ele fez uma análise, ele cansou ali de perder o seu rendimento de grão, tanto em soja como em milho, devido ao encharcamento daquele solo, a intensidade pluviométrica. Então aí tem aquele alinhamento que o drone ele vai estabelecendo na propriedade, né, aquela linha de aplicação, e como a Lara muito bem pontuou, ele pode não que ele vai acarretar, mas ele pode acarretar uma certa compactação naquela trilha por onde vai ser estabelecido a pulverização. E vocês imaginam o seguinte, está 3 dias chovendo sem parar, e passar com alto por período ali uma extensão de 300, 400 hectares. E segundo estudos da Embrapa, com a aplicação de drone você consegue ter de 3 a 5% de economia via aplicação de drone. Então, se você for colocar em termos de sacas, um produtor que eu acompanhei aqui próximo a Rio Verde, ele tinha uma propriedade de 300 hectares, olha só, Diane, 300 hectares de gleissolo. O pessoal fala, o que é gleissolo? Sabe aquele solo cinzento? Que geralmente está próximo ali a áreas pantanosas, né? Mais parecido com a cor de tabatinga, né? Parecido com a cor da tabatinga até. Isso, exatamente. Aí ele cansou, sabe, ele cansou de perder rendimento de grãos quando aplicava o pulverizador. O que ele fez? Ele contratou uma equipe, porque nem sempre o produtor, eu acho até bacana o produtor contratar uma equipe, sabe? Só se ele tiver, mas se ele não tiver, mesmo que tenha condição, tem equipes de drones, sabe, Lara, e gente faz um serviço impecável de pulverização, com toda a questão dos honorários dos pilotos. Então, esse produtor, ele contratou uma equipe para fazer aplicação, olha só, ele teve um rendimento de 11 sacas a mais por hectare, de rendimento no seu grão do milho. E olha só, 300 hectares. Ele praticamente comprou de economia um drone e meio. Ele teve mais de quase 500 mil reais de economia fora a produtividade normal. Então, além da produtividade normal, ele teve um acréscimo ali de 10 a 11 sacas. Ele falou para mim, professor, que tecnologia. E tem não sei se vocês permitem falar algumas marcas aí, né? Pode, sem problema. Vão achar que eu estou sendo patrocinado, estou sendo patrocinado coisa nenhuma, viu? Manda para nós o patrocínio também. Não, e logo a maratona, eu quero até ver a janela aí, quero estar junto com vocês. Opa. Aí, que vai ser aí uma grande satisfação. A DJI lançou um drone agora, que é o T100. O T100 ele tem capacidade aí para que você possa pulverizar 250 hectares ao dia, operacional 6 horas. Então, se ele aumentar para 8, ele consegue até 300. Lara e Jenny, quando você imaginou que um drone ele tem capacidade de operacionalidade para 300 hectares? Quer dizer, se o produtor que tem aí 10 hectares, você consegue em menos de 5 dias, menor amassamento, maior rendimento de grão, ele vai assertivo. Então, você imagina se for uma planta aqui de milho, ele vai no terço inferior da planta. Às vezes, quando você tem ali o alto propelido, ele vai naquela parte mais apical e não consegue chegar no terço inferior, que é onde pode estar uma lagarta, no caso do milho, um percevejo. Então, o alvo dele é muito assertivo. Então, tem muitos produtores aí com 400 hectares, 500 hectares, que não falei, tem produtores e produtores, né? Eles estão aposentando o pulverizador e substituindo a aplicação por via drone. Tudo a questão, né, professor Vinícius? A tecnologia vai chegando, você quer diminuir custos, você quer maior produtividade na mesma área, não é intuito de produtor nenhum ficar abrindo novas áreas, apesar de que parece que o povo tem isso na cabeça como se fosse uma diversão. Estou aqui sentado, nossa, não estou vendo umas árvores ali, vou lá derrubar. O povo acha que é desse jeito que a gente faz o negócio, e não, nós queremos produzir mais no mesmo espaço.
né, com tecnologia, com insumos mais em conta, com competitividade de empresas, porque senão é um campo, um setor que se daqui uns dias não, já está trabalhando aliás, pagando para trabalhar, Sim. né? Porque a gente sabe, né? Quem sabe quanto custa para produzir uma saca de soja, uma saca de milho, para você ter aí, tava esses dias, agora eu não sei quanto é que tá hoje, mas chegou a vir R$ 90 a saca de soja. Nossa. Entendeu? A saca de milho 60? É, Abaixo de 60. É abaixo de 60. Então, assim, né? Como é que você faz? O pessoal não Tem que pagar a conta, né? Como diz. é melhor nem fazer. Mas é ruim com conta, pior sem conta, né? É. Então segue com conta mesmo, né? E nessa questão da pulverização, tem essa questão tanto para como é que é? Ervas daninhas, né, professor? E para insetos e lagartas, essas pragas normais que a gente sabe, porque somos um país tropical, não tem como não se ter, né? Graças a Deus, porque o Chile, por exemplo, não tem inseto, eles têm que estar comprando inseto dos outros países aí, porque lá não consegue ter inseto. O que é a realidade, né? E principalmente pensando isso para solo, né? O Sim. quanto faz de diferença em termos de produtividade também, né, professor? Correto, porque a Lara colocou um ponto bem assertivo. É melhor o produtor, né, Lara, verticalizar sua produção do que ele aumentar no sentido da horizontalidade. Como assim? Tem um produtor que produz bem em 1.500 hectares. E aí tem um produtor que tem 1.500 hectares, ele quer o adicional de mais 1.500 hectares. É até um dilema que tem aqui na cidade de Jataí. Então tem produtores que estão pensando, poxa, para que eu vou adquirir mais 1.500 hectares se eu posso potencializar a minha estrutura agronômica nos 1.500 hectares que eu tenho e aumentando um pouco a produtividade. Hoje está por volta aqui, Jataí, a média aqui é de 75, 80 sacas em soja, e no milho chega a 150, 160 sacas, né? Os nossos vizinhos aqui, eles ganham um pouco mais, os vizinhos que eu falo de mineiros, e mineiros eles conseguem chegar a 180 sacas em milho, uma produtividade, olha só que o norte-americano está 250. Sim. Mas o seguinte, mas lá tem muito mais horas dias do que nós aqui, Sim, né? exato. Lá nos Estados Unidos tem toda a condição propícia, e então só pela condição natural lá, soja e milho já tem um desenvolvimento. Aí, como a Lara colocou muito bem, você imagina nós que é um balcão de plantas daninhas. Ultimamente aqui em Jataí chegou a tal do andropógon, não sei se chegou aí também. Já andamos vendo, o Carlos já andou vendo uns por aí, já estava balançando a cabeça, preocupado, porque essa praga já deu trabalho na década de 90. Aí o arranquio tem que ser, no começo, até manual. Você imagina um cara que tem 10 mil hectares, contratar ele Aridiane para fazer o arranquio manual do andropógon. A questão é ele não ter sido introduzido, mas é que nem esse Podóptera frugiperda, que ela praticamente, eu fiz uma live ontem, depois eu passo para vocês, com a doutora Mariana Ortega, ex-pesquisadora da Fundação Mato Grosso. Então ela é polífaga, então ela atua em qualquer cultura, olha só tanto que ela é faminta, ao mesmo tempo ela atua na soja, no algodão, no milho, na fruticultura, e o Brasil desenvolvendo aí cultivares, os melhoristas, para sempre ter aquela atuação química. O químico é bacana? Porque ele dá aquele choque inicial. E o biológico, que tem drones também, viu, Larediane, que também estão fazendo aplicação via biológico. Só que o biológico, ele tem um certo tempo a mais, 1, 2, 3, 4 anos. Aí, como eu coloquei no começo, tem produtores e produtores. Tem produtores que estão mais adequados para a sua finalidade ser mais biológico. Ele já está construindo ali a sua gleba, a sua lavoura, há 1, 2, 3, 5, 7, até mais anos, no aspecto biológico. E aquele que não está, que nem pensou no biológico, tem que fazer a transição, né? Eu acho que vocês concordam, né? Entre o químico e o biológico, porque não tem como, pessoal, não tem como ser só químico. Então, por isso que a aplicação de drone, ela está indo também nesse aspecto também de ter aplicação por via de agentes biológicos para tentar manter o nosso querido agro aí
nosso querido Brasil na ponteira do celeiro agrícola. Essa questão, que nem a gente falou antes, né? A questão do drone é muito bem-vinda e eu não sei como é que vai ficar as regulamentações, porque quando é tudo novo, né? Eles vão vendo o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Essa semana, quem viu que o Guarulhos parou todos os voos, não saía, não pousava nenhum, por causa de drones andando em volta do aeroporto. Então, assim, tem áreas, né? Por exemplo, aqui não, aqui em Balsas não, mas eu conheço cidades que a lavoura está do lado da pista. Da pista não da propriedade né? Da pista da cidade, assim. De aviação. Então, vai ter que começar a ter uma análise bem interessante, porque você parar o maior aeroporto da América Latina, porque tinha 2 drones sobrevoando. Irresponsabilidade. Né? E aí, como é que tu acha, né? Então, assim, temos que pensar e organizar, né? A gente sabe que a ANAC ainda está tudo na fase de estudo, porque é tudo novidade. Mas, professor, e a questão de solo, né? A gente sabe o quanto é importante o solo para o produtor rural, né? O solo do produtor rural é uma sala de cirurgia para um cirurgião, né? Ela é o coração da propriedade, não é outra coisa. E aí, como é que o senhor vê hoje em dia, assim, né, desses 3 anos para cá, o que melhorou? A gente sabe muito bem que essa questão de aplicação de biológicos para aumentar, né, a vida do solo, né, para ter mais bactérias, mais bichinhos e um monte de nome que eu nunca lembro para falar. Além das minhocas, galera, tem muito mais trem lá embaixo. Tem vida. E como é que tá, assim, tem alguma novidade chegando? Como é que tá essa questão aí de estudo do solo? Ela tá por dentro, viu, aí da... Como é que não tá? Por dentro, a Lara, viu, eu acho que eu convido. Essa é a nossa realidade, né, professor? Aqui, hoje, assim, o Cerrado, né, ele é um dos grandes adeptos, né, da questão dos orgânicos, né? A gente já aproveitou, inclusive, essa questão até para esclarecer muita gente a respeito, né, da importância, do uso, né, da questão de custo também, mas nada como uma pessoa técnica, né, e aí você é a pessoa mais gabaritada para mencionar isso, porque realmente vivencia isso na prática, né. Aqui nós temos aqui a fazenda Rio Paraíso. A Rio Paraíso, eles fundamentam muito na biologia do solo. Praticamente não tem nada a ver, até a adubação que eles confeccionam, Lara, não é uma adubação mais química, viu, Jenny? É uma adubação por compostagem, que eles têm também a produção suína, a produção de aviculturas, então eles utilizam o resíduo dentro da sua própria propriedade para que possa servir de adubação. Então, eu achei engraçado, a Lara fala dos bichinhos, mas aí quando eu fiz o doutorado, a gente tinha uma disciplina que chamava, olha só, Biologia dos Solos, e a disciplina, ela colocava de forma didática aqui, né, para quem está chegando, acho que é bom deixar bem didático, para que todo mundo possa compreender, que eu acredito que deve ter alguns penetras aí, né, alguns colegas com vocês que são odontólogos, amigas advogadas, que interessam pelo tema do agro. Então, nós temos aí os micro-organismos e os micro, meso e macro-organismos. O pessoal pergunta, o que é isso, professor? Micro, meso e macro. O micro é como se você tivesse a sua casa. Por exemplo, para a sua casa primeiro ser construída, tem que ter a base. Tem que ter aquele fundamento. E o fundamento são o quê? As bactérias e os fungos. Olha só, as bactérias e os fungos no solo vai dar o que? Aquela estruturação física do solo, que é a questão da porosidade, para o solo ter o que? Maior reserva de água ao longo do tempo. Por exemplo, chega na época aí de estiagem, você faz um arranquio ali de uma braquiária e ela ainda está o que? Umedecida. Então, isso é sinal de vida para o solo, mesmo no ambiente aí de estiagem, 3, 4 meses sem chuva, porque é sinal que tem bactéria lá, tem fungo que está estruturando essa base do solo. Aí você tem o meso vem daquela questão de intermediário. Peraí,
professor, então, se eu vou construir minha casa, eu preciso do cimento, eu preciso cimentar esse solo, para garantir o quê? Uma fundamentação não só física, química do meu solo, cálcio, magnésio, potássio, os micro-organismos, desculpa, os micronutrientes, né, que é o níquel, é o ferro, o molibdênio. Nossa, antigamente, né, Lara, ninguém falava de micro, né, falava de... hoje em dia, eu tenho uma professora minha, do antigo doutorado, que ela tem uma pesquisa fundamentando o césio, olha só, conforme a quantidade ali de césio que tem no solo, ela pode gerar compactação no solo. Olha só o nível da pesquisa aí do nosso país tupiniquim, do Brasil, que os americanos aí, os europeus ficam admirados. E lá em cima nós temos os macro. Quem que são os macro? Eu lembro quando eu estudava lá a parte de ciências, a minha professora falava das minhocas, sabe? Então, se você vê um solo que tem minhoca, pessoal, é um solo que tem ótimos canais, é um solo, é como se fosse uma tubulação, sabe uma tubulação, uma irrigação? Então você tem o tubo, mas se eu não tiver lá atrás ali uma carga de armazenamento de água, não adianta eu ter a tubulação. O que adianta eu ter a tubulação? A parte física, e eu não tenho a água que vai conduzir para chegar naquela fonte, no alvo. Qual o alvo que eu quero? O alimento, o recurso hídrico para minha planta, é isso, né? E para nós também, organismos nós seres humanos, que vamos consumir. Então, isso é o estratagema. Então, aquele meso, que é o cimento, que eu falei para vocês, é o acro, olha só. Então, a presença do acro, então, primeiro começa ali na base do solo, que as bactérias e os fungos. Olha, aí vamos falar, pô, professor, o fungo tem benefício? Tem benefício, assim, logicamente, para ter os malefícios, mas ele vai fundamentar o seu solo, o meso, ele vai cimentar o seu solo, ou seja, garantindo melhores propriedades físicas, químicas e biológicas, e lá na frente precisa de energia no solo. Quem que vai garantir energia no solo? Quem que vai garantir que aquele solo vai estar arável? Quem que vai garantir que aquele solo vai ter um potencial hídrico adequado? Aí, no caso, os nossos companheiros aqui, as minhocas. Então, quando você vai no solo, que tem muita presença de minhocas, esse solo ele está top de linha. E a evolução está crescendo. Na hora que vocês quiserem parar, viu, Jenny? Pode parar, porque senão... Não, por favor. Eu começo a me empolgar, viu, Laridiane? Não pode ser muito extensivo, não. Não, tá tranquilo. Eu tive no encontro ano passado, um dos maiores laboratórios, eu não sei se vocês conhecem, o laboratório Exata, daqui da região de Jataí, tem a unidade em Luiz Eduardo Magalhães, tem unidade, depois eu convido até ele para participar juntamente com vocês, e algo que eu fiquei impressionado, você sabe o que o pessoal está fazendo hoje? Estão fazendo DNA de micro-organismos. Poxa, caramba, os caras estão analisando o DNA de micro-organismos para saber qual que é o caminho, aonde que ele pode chegar, qual a quantidade de multiplicadores de micro-organismos, para que lá no laboratório eu possa desenvolver organismos adequados para aquela região, porque de repente tem uma bactéria, tem algum fungo, né, tem a acetil sulfatase, né, a sulfatase vem de sulfuroso, né, o que é sulfuroso? De enxofre. Então, é um indicador de qualidade biológica que você vai determinar a quantidade de enxofre no solo. Enxofre, pessoal, é muito importante para aumentar a síntese de proteína. Aí vamos falar, o que isso tem a ver com qualidade? Tem a ver com o enchimento do grão. Então, enxofre está relacionado com enchimento de grão. E o seguinte, o enxofre, ele é um elemento simbiótico, ele atua de forma conjunta com o nitrogênio. Então, quem investe em biologia do solo, o Carlos aí, que é o esposo da Lara, a gente bateu um papo, viu, Lara? Ele tá me puxando também, eu olhei, professor, se você não for vir para cá, desculpa aí, viu, ouvintes, eu te mato. Ele me timou também, viu? O ruim é porque quando for em julho, mas eu vou voltar mais épocas aí, viu? Na época da safra aí bem quente, e o Carlos me falava isso, professor, as regiões que eu estou fazendo aqui a consultoria, tem regiões que praticamente não tem nada, a Lara está de prova aí, não tem nada de microbiota. Então, isso é um sinal perigoso, viu, produtores?
não só produtores, o pessoal do agro, né, os agrônomos, técnicos agrícolas, os estudantes aí também que assistem, e puxa a orelha do estudante, viu, pessoal, tem que começar a assistir as lives aí, não só da Diane aí, chama na Butina, da Agromais, é um sinal evidente que o solo está doentio. Poxa, se eu tenho um solo doente, não tem como eu ter produtividade de 80, 90. Por que os americanos eles estão chegando aí a safra de 200? O americano chegou a 220, 250 em soja, porque eles investem em biologia dos solos. Então, que nem a gente pontuou, é fácil lá para eles, né? Sol intenso ali, horas, dias a mais de sol, muito maior do que nós. E fora o incentivo, né, professor? Também tem tudo isso, né? Eles são tratados como heróis, eles têm um incentivo do governo, ele tem um incentivo da cidade, porque as pessoas sabem que a comida no prato vem por causa deles. Então, é uma realidade muito diferente. Aqui nós somos muito espancados. É mídia espancando, é governo que não colabora. Então, é difícil. Celebridades, pseudo-celebridades descendo a lenha, novela fazendo com que a gente seja aquele que pega o trator e simplesmente quer deixar a terra carequinha. Né? Então é difícil, realidades, né? Realidades bem diferentes, porque aqui do nosso lado, né? Não vamos falar, não vou nem falar de produtividade, mas a Argentina aqui do nosso lado, a realidade do produtor é totalmente diferente da nossa, né? Nessa questão de incentivo, de respeito, de impostos e tudo mais, né, professor? Então, e olha que a gente ainda tá batendo o pé para fazer, imagina se fosse melhor. Bem colocado, porque isso que a Lara evidenciou é algo nítido. O governo americano, né, eu acho que todo mundo sabe, ele tem subsídios aí bilionários para os produtores. Mesmo que você quase não produza, tem subsídio. Então, por exemplo, agora tem nossos amigos aí que produzem arroz, eu fiquei horrorizado aí que o ano que vem praticamente vai ter uma quebra da produção do setor, né, de arroz. Por quê? Porque hoje não compensa mais. O produtor não está conseguindo pagar nenhum custo. Você já imaginou? Você dizer, tem todo um investimento, não só em insumos, em pessoas também, e os produtores pensam numa galera que se qualifica, né? Esse produtor não para, ele quer novidade, e por outro lado tem um corrimão, não é no sentido, eu acho que a Lara colocou muito bem, mas a Diane, de nós colocamos no sentido de sermos vítimas, sabe, aquele vitimismo, não é isso, vitimismo não, mas quando tem um protagonista que possa atrapalhar, acaba atrapalhando aí o setor do agro. Eu vejo muito que o pessoal critica, né, não, mas o produtor ele é rico, ele é milionário, para que ele vai pegar recursos? Para que ele vai ter créditos agrícolas? Mas eu faço a pergunta o seguinte, então pergunta lá para o produtor norte-americano, que ele é muito mais capitalizado do que o brasileiro, por que ele tem os créditos, né? Por que ele tem um subsídio? Aí facilita, porque o cara monta uma estação de pesquisa na lavoura dele, o cara tem um entomologista, já pensou um entomologista na lavoura, um fitopatologista, um pesquisador de solos. Um amigo meu fez uma faculdade lá em Kansas, aqueles doutorados de sanduíche, né? A Kansas University, e ele foi para uma lavoura, ele viu lá, Lara, que ele contou por cima, viu, Diane, cerca de 30 especialistas trabalhando. Onde você imaginou 30 especialistas trabalhando numa lavoura? Aí não tem como dar errado, tem lá. Pois digo, mas aqui no Brasil... Não, eu falo, não tem como dar errado primeiro. Se você for calcular o preço de um maquinário lá em dólar, é capaz de estar mais barato que o nosso aqui em real. Né? E esses especialistas, o próprio governo fornece, por quê? Porque é o país, não é o produtor, é o país que lucra. Né? É o país que lucra com isso. O pessoal ainda não entendeu que o maior exportador do país ainda é o agro. Né, professor? As pessoas têm que começar a enxergar isso. A gente tem que começar, eu e a Diana, quando a gente começou, foi justamente para martelar para as pessoas as informações distorcidas, né?
que se estavam usando, questão de abertura de área, questão de agroquímicos, que tudo para eles era agrotóxico e o produtor adora, né? É baratinho demais a gente pega assim, fica jogando com o copo para cima. Então, barato que é pra gente estar fazendo isso. Mas isso é muito difícil. Mas voltando um pouquinho agora para a questão do solo, as pessoas, né, falando assim, mais, não vou dizer nem ludicamente falando, para as pessoas que nos ouvem entenderem, quando a gente fala num solo vivo, é aquele solo que, por exemplo, a senhora que tem uma horta, né, é aquele solo que você, quando vai arrancar uma cenoura, uma alface, aquele monte de raiz, né, professor? E aquela terra bem fofa, parecendo um bolo aerado, assim, que aquela terra... Ela tá uma agrônoma. São 37 anos casado com um, já praticamente tô no mestrado. Eu acho que ela tá no pós... Eu não sei não, viu, Diego? Eu acho que ela tá no pós-doutorado. Então, assim, imaginem isso. Isso hoje é o que há de mais precioso numa propriedade rural, né? Esse enraizamento da soja, a questão do milho, a questão do consórcio braquiária, que nem o professor falou antes. E o Brasil já está lidando com isso, aqui já é quase 100% plantio direto, né, professor? Rio Verde aí já está aí, esse pessoal já também há muito tempo fazendo isso. Vocês têm muita proximidade com a Fundação MT, que é uma fundação não governamental maravilhosa, né? Ela de pesquisa de tudo, então aí fica mais próximo, é praticamente o mesmo estilo de região, apesar de ser cerrado também, mas a gente sabe que o cerrado tem vários, né? Várias nuances, né, que a gente ainda brincou, por exemplo, aí no Goiás a gente come baru, a essa época agora tá que nem praga, aqui nem pé de baru aparece. Não, e ninguém nem sabe nem o que é. Ninguém nem sabe o que é, e ainda acha que é um coqueiro, não é uma árvore, é um coqueiro. Então a gente sabe que esse país tem essas peculiaridades maravilhosas, diga-se de passagem. É um país fabuloso, como ela colocou muito bem a Lara. Quando você tem uma estrutura radicular, por exemplo, você faz o arranqueio e vê que aqueles filamentos radiculares, que eles não conseguem alcançar profundidade, eles ficam próximos à superfície do solo, mais ou menos ali uns 8 centímetros, 9 centímetros, ele não consegue perfurar mais. Aquilo ali é sinal que o solo já está compactado, aí realmente não tem a sanidade e a vitalidade. E a Lara fez um exemplo que eu achei muito bacana, a questão da olericultura, porque, primeiramente, eu quero dar os parabéns para vocês por gerar a questão da comunicação. Eu acho isso muito importante, porque chama na botina da Agro Mulher Mais aí, hoje em dia, com a tecnologia que nós temos aqui, o mundo inteiro, aí você imagina um residente lá de São Luís, no Maranhão, que está no apartamento. Aí ele começa a compreender, peraí, cara, aquela noção que eu tinha do agro não é bem assim não, que a galera tá nos informando. Eu preciso preservar o solo, eu preciso ter a conservação do solo, e eu estou sabendo que o próprio produtor, ele é o principal. Só para vocês terem uma ideia, quem já está aí, antes de sair com amigo aqui nas lavouras, sabe, Jenny? A gente foi no Google Earth, e nós fizemos o georreferenciamento aqui da região. Lá o tanto de áreas verdes que tem aqui em Jataí é coisa ali de você pintar na bandeira do Brasil, sabe? Pintar na bandeira do Brasil. E quando você olha para os nossos amigos, entre aspas, que nos falam tão mal, eu não sei se pode citar aqui, né? Os nossos amigos franceses, lá nós fizemos a comparação. Vamos lá para a região de Bordeaux, na França. Quando a gente foi na região de Bordeaux, aí já é o contrário. A área completamente cinzenta, não tem cor. Não tem cor, porque quando você vai fazendo georreferenciamento por contrastes, né, quando a cor é mais intensa, é sinal de vitalidade de matas, de reservas. Quando tem menos cor, é porque aí não tem vitalidade, não tem mata, não tem rio, então não tem rio. E aqui já está aí, para vocês terem uma ideia, aqui tem 6 rios que cortam, 4 rios,
Aqui é a reserva do aquífero Guarani. Então, é água pra caramba, mas por quê? Porque o produtor tem aquela consciência, espera, eu não vou acabar com a minha gleba, né? Eu vou o quê? Eu vou deixar 70%, que o Brasil tem um dos códigos florestais mais rigorosos aí do mundo, está aqui, e tem que ser, às vezes eu concordo, assim, não é que eu estou querendo ser antiambiental, não, sabe? Eu concordo que tem uma certa flexibilidade para que o produtor ele possa aumentar não só a extensão, mas também na verticalidade, mas que o Brasil ele conserva, que o Brasil ele tem um solo adequado, solo sadio, isso é fato. O produtor aqui conserva assim um solo, ele aumenta a produtividade, e até para o banco, né, Lara? O banco hoje, para você conseguir créditos, uma das análises aí, que eu não sabia, eu descobri tempos atrás, é ter uma preservação do solo. Se não tiver preservação do solo, o produtor não consegue nem ter crédito aqui. Não. É porque aquela história, né? Vai liberar. Se o cara não está cuidando do solo, ele não vai ter uma produtividade boa. Se ele não vai ter produtividade boa, do que ele está gastando o dinheiro que ele está pegando do lado de crédito agrícola? Né? É uma contradição. Então, é extremamente necessário, é obrigatório que ele faça investimento na própria área. Se ele não está fazendo investimento na área, o que ele está fazendo com o dinheiro, né? Não, é como, assim, eu acho que quem não conhece todo o operacional do plantio, né, da questão de você já vir, porque já vem com a palhada da outra safra que saiu. Sim, aqui geralmente é o milho, depois a soja, né? Milheto, sorgo. Eu falei milho porque... E aí você vem com uma semente que você já vai pesquisar a produtividade dela, ela já vem tratada. Gente, se vocês veem semente de soja tratada, você não vai dizer que é uma semente de soja. Pensar, parece muitas vezes, eu vou dizer uma palavra que eu não sei se você conhece, Diana, o professor Vinícius pode conhecer, quando chove muito assim, que é o rotil. Ele é muito parecido com a cor de rotil. Né? E aí... Eu ia falar que era um feijão preto mesmo. Mas é porque eu acho tão parecido que esses dias tinha uma lata lá em casa. Eu falei, meu Deus, o que o cara está fazendo com esse tanto de rotil aqui? Aí, para vir, né? Então, é por isso que hoje tem, né, essas empresas que já fazem esse estudo, porque o banco tem que se precaver. Por quê? Porque nós não temos subsídio, o seguro é muito caro. Então, assim, não é, sabe, não tem, se você tiver... Olha o Rio Grande do Sul, professor, sou como é agrônomo, estudou quanto tempo? O Sul vem há quase 5 anos aí, passando por situações adversas. Quando não é seca, né? É a pedra, é água, é gelo, é vento... E assim, os produtores estão correndo para tentar fazer, porque a maioria são pequenos produtores, o seguro é caro demais, né? Então é difícil, perder um solo. O pequeno não paga a conta. Isso. E para o grande fica inviável. Fica inviável, exatamente. Então, no final das contas, ninguém trabalha com seguro, ou poucas propriedades têm seguro. Por conta disso. E, de modo geral, é aquilo que a gente já sabe também, que, de qualquer forma, o seguro aumentou muito o valor exatamente pelo número de ocorrências, né? Então, quer dizer, por que o seguro aumenta? O seguro aumenta por conta da demanda. A demanda veio crescente nos últimos 5 anos. Sim, porque são efeitos da natureza. Você não tem como você... você sempre sabe, é o ninho, aí é laninha, mas você não sabe o que realmente vai acontecer. Olha o que aconteceu em Ubá ontem. Aqui em Minas, o que foi aquilo, gente? Que trem que foi aquele? Eu nunca vi uma chuva daquela ali. Então, assim, como é que você espera isso, né? Esse nível, né? de quantidade de chuva. Você sabe que vai chover, mas você não espera que seja 300 milímetros em 1 hora, gente. Pelo amor de Deus, é água demais. É derramando no balde. Exato. Né? Derramando no balde, balde do lado do São Pedro saiu, falou pro estagiário, abre aqui a torneira, ele pegou, abriu a torneira, foi olhar no celular, deixou a torneira ligada. Mas, e inclusive essa questão, por exemplo, que a gente tá falando, fazendo até inclusive a correlação, né, professor?
o quanto isso impacta, por exemplo, na qualidade do solo, por exemplo, quando a gente fala, seja a questão da estiagem e seja essa questão do excesso de chuvas, o quanto isso impacta, por exemplo, para os produtores, falando Brasil afora, assim, em termos da qualidade do solo? Eu vou colocar até um comparativo, se o pessoal permite. O pessoal da Fundação, novamente a Fundação Mato Grosso, fizeram uma pesquisa, uma cidade bem próxima de Rondonópolis, que é Itiquira. Então fizeram duas análises de solo. Um solo em pousio, um solo em pousio. Aquele solo que não tem matéria orgânica, né? Geralmente a pesquisa, nós estabelecemos comparativos. Parâmetro, né? Exatamente, e aquele solo testemunha. Então aquele solo ali, vamos dizer, bem convencional, que não tem palhada, praticamente não tem nada. E aquele solo com a palhada. Então foram construindo ao longo do tempo este solo sem palhada e o solo com palhada. O que é observar? Observar que no parâmetro químico, em termos de cálcio, né, o pousio chegou ali em torno de 1,6 centimol. Tá? Centimol, o que é, pessoal? É uma unidade que está bem adequada, tá? Está bem adequada em termos aí para que você possa deixar o pH uma condição satisfatória em torno ali de 5,8 a 6,2, que é o adequado para você manter a produtividade de soja de milho, e o outro solo com a palhada estava ali por volta de 1,7. É até estranho, né? Como assim um solo impulsivo 1,6 e o outro com a palhada 1,7? E o fósforo ali com cerca de 80 miligramas por decímetro cúbico. E isso no pousio. Lá, quando você pega o solo estratificado com a palhada, está por volta de 82 miligramas por decímetro cúbico, o que dá mais ou menos, aí, se você multiplicar por 2, a 160 quilos. 160 quilos de potássio. Bem construído. Olha só, então você fica analisando, peraí. Então, analisando no aspecto químico, não tem como ter a diferença deste solo impulsivo, calma aí, mas quando você olha na produtividade, olha só, o pousio ali, a soja vai estar por volta ali de 58 sacas, e o outro solo lá com a matéria orgânica por volta de 72. Aí vem aquela pergunta, peraí, eu não tô entendendo, porque os dois têm o mesmo teor de cálcio, praticamente, os dois têm o mesmo teor de potássio, praticamente, os dois têm o mesmo teor de matéria orgânica, não tem, porque o da palhada, né, tem muito mais. Então, o que explica? Sabe o que explica, Diane? É a atuação dos indicadores biológicos no solo. Então, quando você vai fazendo a radiografia, tem laboratórios, tem um laboratório aí em Balsas, eu acho que é Terra, isso, né? Terra Brasileira? Tem brasileiro. E me falaram que eles estão fazendo análise biológica, eles até trocam informações aqui com a Exata. Eu acho isso bacana, sabe? O pessoal do agro é muito unido, tá, pessoal? Não tem guerra. Olha só, o laboratório Exata, ele não é concorrente do laboratório de Balsas. Então, aí uma das consultoras me falou isso. Não, a gente troca, professor, várias informações aí com o Arne Bright, que trabalha forte nessa parte da biologia. Aí o seguinte, Diana, aí descobriram que pela biologia, aí sim está explicado o potencial de produtividade deste solo. Então, uma pesquisa, depois eu vou passar o artigo para vocês, tá? Tá, Lara e Diana, para que vocês possam ler, tem mais outras informações, mas por causa do nosso tempo aqui, eu teria que ficar no mínimo aí uns 40, não sei se ficou bem claro aqui, porque chega uma situação que não tem como você explicar pelo ponto de vista químico, nitrogênio, macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, macronutrientes secundários, cálcio, magnésio, enxofre, e os micronutrientes, que é o molibdênio, então nós temos o ferro, também tem a sua importância. Agora nós temos mais um componente que já vai começar a descortinar aquilo que o solo tem de potencial. Professor, então a biologia do solo, além dele determinar como é que está a biomassa do solo, se aquele solo tem uma respiração adequada, geralmente a gente pontua 1 e 4, né? Quando você chega a 4, é um solo que tem ótima atividade biológica, ótimo quociente respiratório. Quando ele está em 1, a situação daquele solo está problemática. Então, é um solo ali que você talvez tem que mudar até a cultivar.
Você sabia que pela biologia do solo você consegue ter um diagnóstico, Lara e Ediane, se aquela cultivar de soja é adequada ou se ela tem que ser plantada naquele regime de ciclo produtivo? Talvez você pode incrementar uma outra cultura para reestruturar esse solo, para depois vir com a soja. Se falar isso para um determinado produtor, eu acho que tem uns que dá vontade de até dar um tiro nesse professor Vinícius aí, vou dar um tiro nele aí, né? Ele está querendo acabar com o meu... Só que é o seguinte, né? Só que você vai estar abortando o seu ciclo produtivo ao longo do tempo. Então, vai estar gastando, que vocês colocaram muito bem, está investindo, mas o solo não está respondendo, porque aquela cultura, naquele período, não é adequada. Então, o ideal é o quê? Reestruturar esse solo. É remobilizar os nutrientes do solo, para que a planta ela possa ter o seu ciclo. Isso vale, tá, turma? Não é só para grão, não. Como a Lara comentou aqui, para o setor também de oleicultura, tá, turma? Fazer umas alternâncias, um alface, um brócolis, uma pimenta, o pessoal de abacaxi, eu vejo que em Balsas e região tem uma produção bacana, né, de abacaxi. Eu assisto aquele programa, acho que é Balsas Rural. Isso, Balsas Rural. Pego muitas informações ali, e o que eu acho bacana do jornal, sabe o que é? É que ele passa muita informação da agricultura familiar. Sim. Nossa, eu acho isso aí topíssimo, porque a agricultura familiar, logicamente, é o setor grande, ele merece ter um destaque, mas também, por incrível que pareça, o grande precisa do pequeno. Com certeza. Nós temos um episódio gravado, eu não vou lembrar o nome dele agora, foi até o Carlos que apresentou pra gente, um técnico agrícola que ele trabalha ali na região de Riachão, Feira Nova, Nova Colinas, por ali tudo, na questão do abacaxi. Ele é especialista nisso, né? Na questão ele implementou, trouxe, ele presta consultoria para esses produtores, esses pequenos produtores de abacaxi. Então é um episódio, acho que quinto ou sexto episódio logo do primeiro ano, assim, também vale a pena, né? Quem está nos ouvindo querer procurar esse episódio para saber. Ele dá muita informação sobre o cultivo de abacaxi nessa região ali, como a Ediana falou, Riachão, Feira Nova, não vou lembrar muito. Colinas. Bom. E nós, produtores aí, pessoal do agro, nós que somos aí pesquisadores, professores, jamais a gente quer substituir o ciclo produtivo, a técnica que o produtor ele adequa. Nós simplesmente acompanhamos os desafios, né? Os produtores passam as demandas e a gente tem que passar o informativo. Por exemplo, tem um Paulo Garolo, não sei se vocês chegaram a conhecer, aí, um dos maiores pesquisadores de milho do Brasil. Infelizmente, ele faleceu ano passado. Trabalhou mais de 30 anos na Bahia. Ele falava algo que eu achava muito importante. Tem que trabalhar tanto soja como milho como um sistema produtivo. Você tem que trabalhar como sistema. Então, às vezes tem produtor que ele faz o seguinte, ele investe muito na questão da adubação, nos tratos culturais da soja e deixa um pouco a desejar no trato cultural do milho. O Paulo era partidário do seguinte, o mesmo investimento que tem que ser concedido na soja, tem que ser concedido também no milho, porque aí você junta, em termos de toneladas, em termos de grãos, vai ter um valor agregado muito maior. Mas, logicamente, não vem de 1 ano, 2 anos, é de 3, 4, 5, 7, é um ciclo que tem periodicidade ao longo do tempo. Eu achava muito importante ser uma homenagem aqui que eu faço ao querido Paulo Garolo, que eu tive contato com ele. Eu vejo que a maioria dos pesquisadores, sabe, Lara e Ediane, são muito humildes, sabe? Um cara muito humilde pra caramba, assim, e que tudo que você perguntava, ele estava disposto ali a tirar uma partícula do conhecimento dele. É um baita de um pesquisador que felizmente, mas onde estiver, está bem estabelecido aí. Falando isso, me lembrei da Marie, né? Marie Bar. Sim. Né? Pesquisadora, viaja o mundo, né? E é uma pessoa super acessível. Essa moça da proteína agora, a doutora Tatiana, né? Gente, ela... assim, totalmente fala de boa, não tá, né, preocupada, não, ela, na verdade, eu acho que é aquela coisa, eu preciso falar, porque eu só converso comigo, né. O povo que contribui de verdade, né, que tá aí fazendo a diferença. Nós sabemos que o Brasil existe muita pesquisa
não tem muito incentivo à pesquisa, né? Verdade. De dinheiro do governo, de investimento. Então, a gente sabe ali, ó, a gente vê na UFG, o professor que é cria da UFG, o tanto que se pesquisa, o tanto que já se descobriu na questão do piqui, na questão do baru, na questão, né, que são frutos do cerrado, o tanto que já evoluiu, a quantidade de ômega que o piqui tem, né, na questão de saúde, colesterol e tudo mais. Então, nós temos excelentes pesquisadores. É uma frase que o Sérgio Delmiro falou para nós, né, na questão de que os Estados Unidos têm a NASA e nós temos a Embrapa e pesquisando e correndo atrás para nos mostrar que a gente consegue produzir muito mais, mesmo na sofrência. É bem colocado, que eu lembro que meu pai falava aí, na década de 80, ele já ficou entusiasmado, e tinha uma estação, eu não sei se ainda tem, na estação experimental da Embrapa, ele diz que lembra até hoje o símbolo, sabe, da Embrapa. Aqui? Em Balsas. Ai, professor, se eu te falar se tem ainda, eu vou estar mentindo. Eu sei que a Embrapa está aqui, mas eu não sei se tem. Operacionalmente. Também não posso te garantir isso. Mas com certeza eles devem estar nessa questão, né? Porque a Embrapa ela acabou fazendo uma coisa boa, né? Ficou Embrapa Hortifruti, que aí setorizado, assim, isso. né? Então, Embrapa Trigo, Embrapa Milho, para juntar todo mundo, os pesquisadores dos mesmos cultivares, né, num lugar só, e tem a central que é Brasília, se eu não me engano ainda está Brasília, né? Acho que é administrativa, né? A sede geral, assim, né? Mas é muito bom. A Gel é no Paraná. Tem aqui, bem ó. Centralizado. Aqui, quando você vai para Parnaíba, tem uma gigante ali. Sim, a Meio Norte, né? Meio Norte, exatamente. Inclusive, desenvolveram um feijão top de linha, o feijão mundo. Sim. Eu não conhecia. Tem muita gente que produz com ele também. Admirado. A população indiana ama esse feijão. Esse é literalmente um feijão parecido com o piqui e o coentro. Ou você gosta muito, ou você não gosta de jeito nenhum. Você não tem assim. Ou a pessoa gosta, ou a pessoa odia. Ele só vê a água fervendo, ele já está pronto, então faz logo salada. Exato. Professor Vinícius, no começo, né, você estava falando a questão dos treinamentos, dos cursos, você estava me lembrando aqui como que está a questão dos jovens, novos alunos que estão entrando na faculdade. Qual que é a visão dessa galera, né? Como é que você tem percebido isso em relação ao agro atual? Como que eles têm, como é que está sendo essa forma de trabalho? Porque assim, quer queira, quer não queira, por mais que a gente tenha muita tecnologia envolvida, nem tudo é tecnologia, né? E a gente tem os diferentes tamanhos de agro. Então, assim, como que você tem visto o comportamento dos jovens que estão chegando aí dentro da agronomia, dentro do agronegócio? Lógico, boa pergunta. Lógico que eu não vou generalizar, né? Mas que eu vejo aí de 10 alunos, 8 alunos, eles são muito, eu não sei se é por causa, não é que eu sou antigo não, né? É porque no meu tempo eu não tinha essa metralhadora de informações que tem hoje, aplicativos de, por exemplo, você vai no campo ali, tem um aplicativo para identificar, descrever uma planta daninha, ali uma sintomatologia de uma doença. E o que eu vejo é o seguinte, que estão gerando jovens, vocês não fiquem chateados, tá? Depois ninguém vai querer mais ouvir o professor Vinícius, né? A gente está meio enquadrado, mas está criando seres que eu vejo muito automáticos e querem o processo. Na verdade, o que está faltando para a juventude é respeitar os processos. Tudo é um processo. Então, por exemplo, você está ali na faculdade, sinta a faculdade, sinta no sentido de tentar absorver o máximo de conhecimento. Logicamente, tem disciplinas que você acha e não tem prioridade, e outras que você tem mais afinidade. Mas procura participar aí, por exemplo, a gente sabe, tem o Senat tem vários, né? Vários treinamentos
gratuitos, isso sem falar no YouTube, vão lá no Chama na Botina, lá, ó, viu, jovem? Assistam a live das meninas aqui, o podcast, tem vários aí assuntos, então eu noto com isso, e ainda mais agora com a inteligência artificial, chat GPT. Então, por exemplo, tem aluno que eu peço em sala de aula para fazer um trabalho, ele fica lá pesquisando no chat, ó, em 5 minutos está aqui, professor, está aqui o trabalho que o senhor pediu e vai embora. Não teve tempo de analisar, não teve tempo de interpretar, se aquela fonte era segura, se não era segura, porque eu acredito que o principal motor, protagonista, vai ser o ser humano. Eu acredito que só o ser humano é aquele agricultor, né, ou aquele agrônomo que está no campo ali, sentindo ali o solo, sentindo a cultura, saber se aquela cultura, aquela variedade, né, de soja tem que ser adequada para aquela região, por que ela não é adequada, qual que eu vou inserir, isso é só no dia a dia, não tem, na minha opinião, eu posso estar errado, não tem chat GPT que vai te dar essa resposta. Por exemplo, não, assim, quem, né, o estudante que está ouvindo, que faz agronomia, eles têm que entender que o produtor, ele ainda quer a presença, né, ele quer conversar, ele quer que você... ser presente, porque de qualquer frente você vai ser agrônomo. Exato, né? E assim, conversar, né, Diana, porque é o que falta um pouco, a juventude está desaprendendo a conversar, né, conversar no sentido de sentar, de conversar, de jogar a conversa fora. Aquela agrônoma que nós entrevistamos, ela estava numa propriedade rural, e você sabe, estava lá o pessoal fazendo um café, assando um biscoito, porque ainda se tem muito isso nas propriedades. E o risco de você ficar acostumado com a IA essa erva aqui é qual? Joga na IA, erva tal. Qual a receita para isso? Não sabe nada, a receita para isso. Cara, tu tá correndo sério risco de mostrar pro produtor que tu não faz falta. Exatamente. Que o produtor consegue fazer a mesma coisa. Então, pegue a planta, não seja um agrônomo Nutella. Vai encher a bota de barro, soca essa botina no chão, né? Vai lá arrancar pé de soja para ver quanto tem de vagem, bichinho na raiz. Se a vagem tem realmente 3 grãos ou 4 grãos, vai cavocar. Será que tem mais que isso? Será que tem menos, né? Vai cavocar. Cavocar para fazer análise de solo, ver como é que tá esse trifólio chegando aí. Não adianta, porque se você der pro produtor sentado na frente dele, ele vai aprender a lidar com o chat e tu dançou, filho. Eu tava me lembrando disso porque, assim, concordo plenamente. Teve essa semana, acho que foi essa semana até, a gente tava comentando a história do perfil dos primos lá, e aí... eles vão estar né, porque assim, ele fala assim, ele chega, né, que é o vendedor, né, ele chega e fala assim, que ele trocou de empresa. Aí o cara fala, tá, né, ok, até aí tudo bem. Ele, não, e aí eu tava vendo que sua produção lá tá precisando de tal coisa, que é no glifosato. Aí o cara que tá acostumado com o produto tal, outra, né, aquele produto que ele já sabe que tem eficiência, ele fala assim, é um tal, ele fala o nome da marca, né, tal, aí ele, olha, não é bem tal, mas é igual e tal. Quer dizer, o cara, quando você vai vender, como diria meu pai, água de batata, você não tem nem argumento, né? Então, assim, que tipo de profissional e aí, assim, eu tô querendo puxar isso porque, assim, acaba que os pais vivem hoje uma geração também de que a responsabilidade é do professor, que a responsabilidade é da faculdade, e não é. A responsabilidade é do aluno. Se você não para estudar, se você não senta a bunda na cadeira, ou se você não bota a botina e vai para o campo, você não vai aprender. Né? Não vai aprender a diferenciar se é um pé de soja ou se pode ser uma erva daninha. Né? O joio do trigo. O joio do trigo. Né, professor? Bem colocado, sabe, Diana Lara? Porque o aluno fala muito assim, aí tem esse outro tipo de aluno, professor, eu quero ir para a prática, né? Eu quero aprender a regular uma máquina, eu quero ir para o campo de qualquer jeito. Beleza, você pode ir para o campo. Aí eu fiz um comparativo para ele. Você imagina você, um médico, vai fazer uma pequena cirurgia em você, e esse médico, ele vai aprender na prática, estabelecendo a cirurgia em você. Ele não vai estudar nada de anatomia humana.
Ele não vai Vai pegar direto. aquele calhamaço lá que é mais de 1000 páginas, né? Nem sei, deve ser mais ou menos isso. Ele nunca abriu e ele vai testar em você. Você acha que a agrônomo é diferente? Você acha que o agrônomo tem que saber de fisiologia vegetal, não tem que saber descrição botânica, não tem que saber nossa, matemática nem comento, viu? Que tem alunos aí que eles não sabem, Jenny. Desculpa falar que eu sou muito sincero, né? Não sabe fazer uma simples regra de 3. O tanto de cálculos que eu peço para os meninos fazerem, e é cálculo que está dando mais de 1 tonelada de adubação nitrogenada. Cara, aonde que você chegou nisso? Mais de 1 tonelada, porque A eu coloco empresa vai ficar portão lá. feliz com essa recomendação. Então, E a planta vai morrer, nem vai nascer. você imagina a contaminação no lençol freático, hein? Pois é. O desastre que vai ser. É que assim, Então, né? O erro do agrônomo a terra mostra, né? O erro do agrônomo a terra mostra, não esconde de jeito. Não tem como esconder. Aí eu tenho amigos aí barbado mesmo, sabe? Aí não vou falar só dos estudantes não, viu, Lara? Eu vou puxar até dos agrônomos aí que já estão barbados aí, já tem... professor, tenta resolver essa situação aqui dessa análise do solo. Como você falou isso? Como? Não estou entendendo, né? Você é um colega que nem eu, você é agrônomo que nem eu. E tem uns, Lara, que não sabe nem o que é o CA. Um cara falou, professor, o que é CA? Não acredito que você falou isso. Você não sabe o que é o cálcio. E esse V aqui, o que é esse V percentual? O que é um V percentual que está aqui, professor, na análise? Que não a gente comentou, né? Se você colocar na inteligência artificial, vai te dar a resposta aí, ó, na hora. O cálculo prontinho, mastigado. Mas aí é o seguinte, mas aquele solo tem mais argila, aquele solo tem menos argila, aquele solo é mais arenoso, aquele solo, ele está no estado de compactação. Será que aquele cálculo da inteligência artificial é correto? Exato. É adequado? Aliás, vem a pergunta, qual modelo que a inteligência artificial utilizou para fazer aquele cálculo? Exato. De repente ele fez um cálculo, né, Jenny? Ele era num solo plenamente saudável, ele é altamente competitivo. Na nossa época de faculdade, era plágio. Você não podia, se você pegasse alguma citação, você tinha que dar de onde você pegou. Pelo menos na época do meu TCC era assim, né? Porque o chat, ele pega o que tá solto na internet, mas que alguém começou aquilo, né? Isso veio de alguém, isso foi pesquisa de alguém. Então, na minha época era plágio. Dava até reprovação na faculdade. Se fosse na monografia, então. Nossa Senhora, Certeza. plágio no TCC, né? Reprovado com sucesso. Eu não tô querendo tirar, por exemplo. Eu acho que eu vou tirar o nosso, né? O Carlos também vai gostar de eu falar nisso. Agronomia, para mim, é um dos melhores cursos que tem na humanidade, sabe? Exato. Que é complexo. vasto, né? É complexo pra caramba. É muita coisa. Eu peguei disciplina no FG ali para eu passar. E olha que eu gosto de estudar, não foi fácil não. Eu tive que dormir 2, 3 horas ali por noite, que é outro aspecto que os consultores aqui que contratam os alunos, porque eu vou falar para vocês, a Lara e a Jenny sabe, um bom consultor agronômico, ele ganha muito mais que médico. Nossa, muito mais. A Embalsas aí, assim como já está aí, nós temos consultores aqui que giram 2, 5 milhões. Qual médico que ganha isso? Eu acredito que são poucos. Né, ter essa faixa salarial, só que para isso o cara tem um alto preparo. Aí eles falam assim, professor, eu quero contratar um aluno aqui, só me diz um aí, que eu pago para ele 20 mil reais. Agora, se ele tiver noção de fisiologia vegetal, o aspecto que a Lara colocou muito bem, comunicação, o pessoal não sabe comunicar, não sabe falar, não sabe se postar, acha que todo produtor não tem conhecimento, sabe? Não, eu vou falar OSMC, né? Ou OSMC, aquele linguajar bem caipira, e de repente tem um produtor lá, viu, Lara, que aqui em Jataí tem alguns, o cara é formado na Exalc. Sim. Então, nossa, como é que fica, hein, Jenny? O produtor formado na Exalc. E ele também tem inteligência artificial, né? Você está falando, ele está pesquisando, ó. Aí ele vai ver. Aí o seguinte, porque os meninos, ele andam no mundo encantado, que é o seguinte, eu vou ser promotor, eu vou ser AT, depois eu vou ser RT, porque eu quero ganhar, só penso no dinheiro. É aquilo que a gente falou. Você não tem que pensar no dinheiro,
O dinheiro é consequência, você tem que pensar no processo, tá, juventude? Então, o conselho do professor Vinícius dá para vocês é todo dia vocês irem com calma, as coisas não acontecem do dia para a noite, e respeitarem hierarquia, viu, Lara? Porque o tanto de consultores aqui que estão reclamando de estagiários que não respeitam. Mas você sabe que isso, eu estava comentando esses dias, professor, é uma questão de criação, sabe? Sim. Essa questão de pai e mãe estão criando os filhos de uma forma que o filho acha que todo mundo lá fora é pai e mãe, e lá fora é teu patrão, é teu colaborador, não tem, é colega de sala, é colega de trabalho, então não tem papai, mamãe e vovó lá fora. Então é uma geração que tá difícil essa questão da hierarquia, é complicado mesmo, porque eles não têm noção de hierarquia. Eles acham que é tipo, eu vou falar com você de igual para igual. No ambiente de trabalho, não, cara. No ambiente de trabalho é outra situação. Você imagina vocês têm o estúdio, aí você vai contratar um estagiário, em um mês ele já quer dar ordens. Nós já temos um senhor estagiário aqui que a gente tem vontade de jogar os tamancos nele. Olha! Olha que é um senhor estagiário, literalmente, tá? Um senhor. Então nós já temos vontade de sentar os tamancos de vez em quando na orelha dele, arrancar o fone da orelha dele com tamancado. Mas aí que não citei, vocês veem que eu não fui geral, né? De 10, 8. E tem, Laridine, bons estudantes. Sim. Tem alunos que correm atrás, tem alunos que vão virar pesquisadores aí da Embrapa. Amém. Vocês comentaram muito bem. Precisamos. E tem uns que não olham só o dinheiro, tem uns que olham a questão do conhecimento, e tem e não é pouco não, sabe? Porque eu vejo alguns jovens, não só do Maranhão, daqui de Goiás, o Piauí eu faço uma rodada lá todo ano, que eu faço um curso de adubação, sabe, Larediane? Pelo CREA do Piauí. Então, eles me convidam lá para ensinar cálculo de adubação. Que gracinha, sabe, aqueles meninos do Piauí. O tanto que são dedicados, o tanto que são esforçados. Tem até um companheiro nosso aqui que a gente vai encaminhar para ele fazer um estágio para cá, que ele está querendo vir para cá para conhecer um pouco Goiás e uma parte do Mato Grosso. E eu coloquei todos os referenciais, né? Um bom aluno, um aluno ali bem dedicado. Esses intercâmbios são muito bons, né? Porque favorecem, né? O cara volta com uma outra visão também. Certeza. E naquela e o pessoal daquilo, eles gostam muito dos estudantes do Nordeste, sabe? O pessoal já me confidenciou, professor, traga mais, porque esses meninos são muito bons. Mas olha, no último Enem agora, não quero ser chata não, mas das 10 redações, se eu não me engano, 6 foram do Nordeste que tiraram nota 10. Se eu não estou enganado. Então... Ele deve ser estudante de Farias Brito, né? Lá de Fortaleza. Então, não sei de qual, mas eu digo assim, né? Estão correndo mesmo para aprender, para proporcionar, porque que nem você fala, né? Nós temos o Piauí que é aqui do lado, e é totalmente o período de plantio, de colheita deles, sim, totalmente diferente, é colado, é de vida, que está 200 quilômetros daqui. Então, é muito diferente. A Bahia logo ali também, o Goiás muito próximo, o Tocantins, né? São outras janelas, mas professor... Se vocês permitirem uma deixa aí, né? Mas de caráter mais familiar, você falou do Nordeste, meu pai na década de 70, sabe, Jenny e Lara, acho que a Lara, acho que não é do tempo da Lara, não, deve ser da mãe da Lara, é mais contemporâneo, viu, Lara? O tamanco não pega na televisão, não, viu, só para te avisar. Que meu pai dizia, sabe, Lara, que em Balsas não tinha o terceiro ano. Não sei se você sabia, na década de 70. Aí meu pai tinha duas opções, ou fazer o terceiro ano em São Luís, no Maranhão, ou em São Paulo. Naquele tempo, todo mundo queria ir para São Paulo. São Paulo é bom. Não, meu pai foi para São Paulo, aí ele fez um teste lá numa empresa de eu acho que seguro, se não me engano. Não, corretagem de seguro. E ele estava muito nervoso, sabe, Laradiane, fazendo ali o teste de datilografia. Aí a moça, seu Raimundo, digita novamente. Digita não, datilografa, né? Aí ele datilografou, e os paulistanos lá, nada contra, viu? Os paulistanos ainda estavam datilografando, meu pai já tinha terminado. Aí meu pai fez uma prova de redação, português e matemática, tirou 10,
E depois de 4 meses, ele era o chefe da equipe. Olha aí. Olha só como o nordestino é inteligente. Né? Se agarra nas oportunidades, né, professor? É verdade. Mas, professor Vinícius, olha só, a gente conversou, o tempo deu, porque nós temos o tempo do rádio, né? Senão a gente ficava igual a inteligência limitada, 4 horas conversando. Mas nós temos o tempo do rádio. E nós deixamos algum assunto em aberto, nós deixamos alguma aba sem tocar. O que a gente não comentou, que você queira comentar agora? Eu vou deixar quando tiver aí, Ah, presencialmente. Ó, segredo de Estado. então. Para que você queira assistir, acompanhe ao vivo, né, Lara? Vamos deixar uai. não que as propagandas, não. Viu, Jenny? E, não, primeiramente, viu, Jenny e Lara, eu agradeço aqui, a gente vai falando, eu considero vocês aí como uma grande amigas do agro, muito, muito obrigado aí por conceder, desde a primeira vez que nós assistimos, depois eu fiz outras entrevistas também, e eu fico muito convidado, não importa, sabe, que Lara falou, não importa se é um grande comunicador, uma grande rádio, um pequeno, eu enxergo todo mundo de forma igual, que é a mesma coisa que o produtor faz, sabe? O produtor ele enxerga todo mundo igual, e meus pais aí, como a Lara falou, e a Diane também, minha família, eu fui criado dentro dessa forma, respeitar todo mundo, tratar todo mundo na mesma isonomia, não achar, porque a pessoa me chama de doutor, mas fala, cara, isso aqui é para a humanidade, pega aqui, vamos sentar juntos e construir o conhecimento de forma junta. Não importa se o cara é auxiliar técnico, não importa se ele não tem pouco estudo, mas sempre tem algo a aprender. Então foi criado desta forma, sendo aí bisneto aí de um produtor pequeno aí de feijão da região. Ele começou em São João dos Patos, depois meu bisavô migrou para Balsas, e a nossa vida é isso, é luta, é perseverança. Quando falo em família, tem que ter cuidado, senão começa a chorar. Então, por isso que quando eu for em Balsas aí, vai ser uma choradeira aí. Mas está vindo assim, você não está vindo na época da safra, mas vai vir numa época boa, é a época que tem a descida de rio, né? É a época que tem muito peixe, é o verão Balsas, é o fervo da cidade, né? Verdade. Nossa, eu acho bonito aí, viu, que esse Rio Balsas aí tem ótimos encontros aí, e o povo, né, o povo aí, vocês que estão em Balsas, eu gosto muito do Nordeste, sabe, eu falo muito bem onde eu tô, quem fala contra, e até um gringo, sabe, um gringo que fala mal do Brasil, pensa num cara que é defensor que sou eu, viu, eu defendo o Brasil de unhas e dentes, então, então eu acho que é isso. E eu agradeço muito aqui o tempo, que nem a Lara e a Diane falaram, dá vontade de ficar aqui com vocês aqui, horas e horas. E meus parabéns, eu acho que o quadro dessa forma, sendo perguntas, entre aspas, aleatórias, fica até mais rico, na minha opinião. Aberto, né? Não, imagina se a gente ficar com aquelas perguntas, o que você acha disso? A meninada não vai acompanhar isso nunca. O chat GPT, ó. É verdade. Mas olha, professor Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui no Chama na Botina. Foi muito bom ter você por aqui novamente. E quando vier, né, em julho, vamos marcar aí um encontro presencial. Assim, eu posso deixar minhas redes aqui? Sim, por favor. Pessoal, quem queira me encontrar, Instagram, Professor Vinícius Agro. Aí o pessoal pergunta, qual que é o Facebook? Professor Vinícius Agro. Qual que é o Instagram? O YouTube? Também Professor Vinícius Agro. Então, sintam-se à vontade. Se tiver alguma pergunta que eu não saiba, eu vou procurar aí com os parceiros também, que a gente tem uns parceiros que possam ajudar, porque nós estamos aqui na Terra para doar. E minha mãe fala muito isso, sabe? Minha mãe, comedora de piqui daqui de Goiás, ela falava assim, meu filho, quanto mais você doar, mais você vai receber. Com certeza. E ela falava o seguinte, recebendo, meu filho, doe mais. Doe de novo. E não concentre em nada. Então, fica essa mensagem da minha mãe aí, que é uma senhora que vai estar aí também, a gente vai
vai junto aí. De repente eu levo ela junto aí no quadro. Ah, a gente vai amar. Pronto. Até falou velhinha sabida. A gente vai amar, porque a gente adora contar histórias e conversar, né? Verdade. Tá certo. Pois muito obrigada, professor. E é isso, mais um Chama na Botina que chega ao final. Você sabe que você pode acompanhar não só este programa, mas todas as nossas edições em @Rede Agromulher Mais no Instagram e Chama na Botina nas redes sociais também. Você pode acompanhar também pelo YouTube e pelo Spotify. Você escolhe o que melhor te agrada, o que fica mais fácil. Então baixa o episódio e acompanha. Tchau, tchau. Até o próximo.